Oi, gente! Vamos falar de rotina hoje? Vamos falar de recém-nascido? Vamos falar de bebê que troca o dia pela noite? Tá se reconhecendo em alguma dessas coisas? Tá lembrando daquela fase em que parece que você nunca mais na sua vida ia dormir durante uma noite inteira ininterrupta? Então vem comigo que hoje esse é o assunto do dia. Eu lancei lá no blog uma tag chamada Pergunta da Leitora. Por quê? Eu recebo muitas perguntas por e-mail ou por mensagens privadas que as respostas que eu dou para essas leitoras, para essas seguidoras, elas na verdade estão relacionadas com questões que afligem muitas pessoas. São questões comuns para boa parte das mães. E aí eu pensei, por que ao invés de estar respondendo essas questões individualmente, eu não respondo essas questões em forma de post, em forma de vídeo, para que essas perguntas que às vezes outras pessoas acabam não fazendo, possam ter respostas que ajudem outras pessoas também. Então, hoje eu vou ler aqui para vocês a mensagem que eu recebi de uma leitora por e-mail sobre rotina. Olá, Mari! Como mãe de primeira viagem, li seu blog sobre as rotinas do bebê. Nunca pensei que iria precisar disso. Achei que seria mais fácil. Mas eu estou exausta. Não durmo direito, não tenho hora pra comer e pra dormir e nem pra ficar com o maridão. KKKKKK. Isso não tem graça, né? Vamos deixar claro. A minha Elise está com 30 dias. Puerpério na veia. E me parece que ela só quer eu. Colo e peito. Ela tem muita cólica. Eu dou alguns remedinhos indicados pela pediatra dela. Ela não pega a chupeta. E os 15 primeiros dias dormia no carrinho no meu quarto. Depois que vieram as cólicas e ela não dormia à noite, coloquei ela na minha cama. Aí ferrou. Risos. O que me espanta é que o sono dela diurno é muito mais pesado que o noturno e mais longo. E durante o dia, ela dorme no claro, com barulhos da casa. E outro detalhe, que ela tá muito chorosa. Acorda chorando, eu troco, dou o peito e parece que ela continua irritada. Principalmente das 23 até as 3 horas da manhã. Ficamos em claro aqui em casa e eu um pó. Segunda, vou tentar estabelecer alguma rotina. Para uma bebê de 30 dias, quanto tempo leva para fazer esta rotina? Ah, esqueci de falar alguns pontos. Ela tem um bom sono na hora do almoço, mas depois fica muito tempo acordada. Mama e cochila 10, 20 minutos e fica assim quase a tarde toda e meio chorosa, sendo que dei o peito e está limpa. Eu dou banho umas 18 horas, ela também dorme bem. Mas dá 23 horas ela acorda no pique total e super chorosa. Eu acho que pode ser cólica também, então medico. Ela não dorme igual sua filha dormia. E tem uns... Desculpa pelo textão. Obrigada desde já. Mãe desesperada, mas muito feliz. Gente, esse mãe desesperada, mas muito feliz, eu achei assim, sensacional. Porque quer uma tradução mais real do puerpério do que o desespero, mas associado com a felicidade. Aquele desespero de que você não vai dar conta, de que tá tudo errado, mas ao mesmo tempo aquela felicidade, aquele amor que transborda e que transcende por todo o seu corpo e todo o seu eu. Vamos tentar ajudar a nossa amiga e quem sabe outras amigas também. Quando eu tava grávida da Marina, eu sempre gostei muito de ler e de pesquisar sobre rotina. Eu sempre fui muito a favor de rotina. Eu implementei rotina para Marina de uma forma assim super rigorosa. Para o Yuri também, mas de uma maneira muito mais flexível. E hoje, a visão que eu tenho sobre rotina é que, de fato, ela é importante. Eu gosto particularmente de rotina. Eu acho que isso é importante para as crianças, independente das opções que você faça, relacionadas ao tipo de parto, à amamentação, a ter cama compartilhada, a não ter. Eu acho que a rotina é, de fato, importante. Mas hoje, eu acho que a rotina é muito mais uma consequência de um amadurecimento de nós mulheres como mães em entender os nossos filhos, em entender que eles são indivíduos e que nós precisamos agir
de forma individual para cada um. E essas experiências que a gente divide em internet, em redes sociais, elas podem sim ajudar, mas a gente precisa muito avaliar qual que é a nossa dinâmica familiar, qual que é o temperamento, qual que é a personalidade dos nossos filhos. E com 30 dias, como a Elise está, é um período de adaptação. Então é um período realmente confuso e de muito aprendizado. Então, voltando para o e-mail da leitora, você está exausta, não dormir direito, não tem hora para comer e para dormir, nem para ficar com o maridão? Eu vou dizer que é a vida. 30 dias é pouquíssimo tempo. Você ainda tá no início de toda essa adaptação. Então, assim, eu particularmente levava carrinho pro banheiro, colocava na porta do box e tomava banho, comia com uma mão comendo e a outra com a criança no peito. Eu acho que a questão é que, assim, com um bebê recém-nascido, em que os horários não estão muito estabelecidos, em que você ainda está aprendendo muita coisa, é realmente muito difícil você estabelecer horários e uma rotina certa para você comer e tal, nos primeiros dias, nos primeiros meses até. Mas não que você encontre formas de encaixar isso no seu dia, mas eu indicaria, tipo, baixar a expectativa de ter a hora certa. Agora tem um ponto aqui bem interessante, que ela fala sobre o tempo de ficar com o maridão. Eu tenho 2 filhos e eu acho que, assim, especialmente depois que o Yuri nasceu, agora que ele tem 2 anos e meio, que a gente tá começando a encontrar um pouco mais de tempo pra gente. Isso é normal. Isso faz parte da nova estrutura familiar, com filhos em casa. E a dica que eu daria, a sugestão que eu daria é tentar envolver ao máximo o marido, o pai, em tudo que envolva os cuidados com o bebê. Porque por mais que o pai seja participativo, seja presente, participe de fato dos cuidados do bebê, a sobrecarga acaba ficando com a mulher, que é quem amamenta, e amamentar até que isso se torne algo natural é um processo desgastante, principalmente para os bebês que ainda mamam durante a noite. Então, tentar ao máximo colocar o homem, o marido, em tudo que for possível ele fazer. Então, se você acordou de madrugada para amamentar, ele acorda junto e ele coloca para rotar depois. Não precisa ser algo desgastante só para você. É importante que o homem também viva esse puerpério, porque é difícil para ele entender toda essa alteração de hormônios, toda essa loucura que acontece no nosso corpo, na nossa cabeça, que fica muito louca. Às vezes inconstância inconstância de humor, uma hora você tá muito feliz, outra hora você tá triste, enfim, considerando tudo dentro do normal, né? Não estamos falando aqui de situações de depressão pós-parto, enfim, ou coisas do tipo. No meu caso, por exemplo, eu, desde muito cedo, dos primeiros dias das crianças em casa, eu sempre tirei leite e a mamada da madrugada, o meu marido que dava na mamadeirinha. Não estou indicando que ninguém faça isso, cada um é livre para fazer as suas escolhas, mas eu estou relatando da minha experiência uma alternativa que eu encontrei para que ele estivesse participando mais ativamente dessa fase, desse processo cansativo de amamentação, de acordar de madrugada, que faz parte. Aí ela diz depois que a Elis parece que só quer ela, que só quer colo, que só quer peito, que ela não pega chupeta e que ela tem cólica, ela dormia no carrinho, depois ela foi pra cama e ferrou. Vamos lá, vamos falar desse negócio da cama primeiro. Por que ferrou? Por que seria um problema o bebê estar na cama? Eu não tô dizendo que eu sou a favor da cama compartilhada, mas eu sou a favor de cada família entender o que funciona, o que não funciona dentro de casa, sem considerar as opiniões alheias e tudo que é dito ou falado por aí, especialmente em redes sociais. Aqui em casa, por exemplo, com a Marina no início, eu sempre fui super contra a cama compartilhada. Eu não deixava ela dormir na minha cama de jeito nenhum. Hoje, com 5 anos de idade, a Marina praticamente todas as noites migra para nossa cama. Isso não é um problema para mim. Eu não deixo de descansar, eu não deixo de dormir. Ela não atrapalha a minha intimidade com o Rodrigo. Então, no estágio que eu tô dentro da minha rotina,
pra mim tá ok ela ir pra cama. Ela tá se sentindo carente, ela quer um pouco mais de afeto. E se chegar um momento que eu ache que isso está atrapalhando, aí eu vou pensar em uma alternativa pra colocar ela na cama dela. Bom, por tudo que vem relatado aqui nesse e-mail, eu acho que tem duas questões aqui que me chamaram a atenção. E tentando ajudar aqui a minha leitora, eu sugeriria talvez algumas alternativas ou algumas tentativas. Ela fala aqui que depois do almoço ela tira uma soneca longa. E aí ela diz também que ela dá banho às 18 horas e aí ela dorme bem. Depois ela acorda às 23 horas e vai no pique total até às 3 da manhã. Eu acho que das 18 horas até as 23 horas é muito tempo para essa bebê tá dormindo sem interrupção. E aí, se a gente for pensar, se ela tira uma super soneca depois do almoço, eu não sei quanto tempo que dura essa soneca, porque ela não fala aqui. Mas se a gente pensar das 18 às 23, ela tá dormindo de 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ela tá dormindo por 5 horas seguidas. 5 horas seguidas para um bebê é uma noite inteira de sono, gente. 5 horas seguidas para um bebê é uma noite inteira de sono. Só que a questão é que essas 5 horas estão começando, na minha opinião, muito cedo. Então, talvez, depois desse banhinho aqui que ela toma às 18 horas, eu sugeriria que você a acordasse depois de umas 2 horinhas de sono, amamentasse novamente, depois, isso umas 20 horas. Aí depois, por volta das 10, 11 horas, novamente acordasse a bebê de novo, para amamentar novamente. Nas técnicas descritas em livros, esse método é chamado de tanque cheio. E eu fazia isso tanto com a Marina quanto com o Yuri, sempre deu muito certo. Então, no final do dia, eu não sei como que você amamenta, se é por livre demanda, se você estabelece horários, mas independente de qualquer coisa, eu diminuiria esse intervalo aí de mamadas nesse período, faria algumas mamadas a mais, para que esse período mais longo que ela dorme, você tente transferir um pouco mais para frente. Então, ao invés dela dormir 5 horas seguidas, das 6 da tarde às 11 da noite, que ela durma das 11 da noite às 4 da manhã. Porque 5 horas de sono, para um bebê de 30 dias, é um bom sono. Então, eu acho que a grande questão aqui, pelo que eu estou lendo, sem considerar outras questões que possam estar relacionadas, é essa soneca longona aqui que ela tem das 18 às 23 horas. E durante o dia, a leitora não cita aqui por quanto tempo que ela dorme depois do almoço, mas se for um sono muito longo também, de 3, 4 horas, eu também acordaria a bebê nesse intervalo, para que ela comece a entender que durante o dia, no barulho, na claridade, em todo esse movimento que tem na casa, que ela não dorme por tantas horas seguidas, que esse sono tem algumas interrupções. E aí o horário de dormir por horas seguidas sem interrupções é quando está escuro, quando tudo está silencioso. Então eu acho que esses 2 pontos podem ajudar. Agora, em relação às cólicas, eu, graças a Deus, não tive problema de cólica nem com a Marina, nem com o Yuri. Isso varia muito de criança para criança e tá muito relacionado com a imaturidade do sistema digestivo e intestinal desses bebês. E aí tem que ter paciência, não tem muito o que fazer. No geral, a cólica vem à noite mesmo, no final do dia, à noite. E aí, além da medicação, eu não sei se a leitora usa outras alternativas, mas bolsinha de água quente é algo que alivia bastante para colocar na barriguinha. Se não tem bolsinha de água quente, passar uma fraldinha de pano com ferro quente e colocar debaixo da barriguinha, deixar esse bebê de bruços por um tempo para aliviar essa dor. Pode ser que esse choro dela constante seja algum incômodo relacionado a alguma outra coisa que não seja só cólica, então precisa observar se ela dá outros sinais de demonstração de dor,
às vezes algum refluxo, algo do tipo, que é algo que só o pediatra e um profissional mesmo vai conseguir ajudar e avaliar. Em relação à cama compartilhada, que a leitora cita que quando as cólicas vieram, ela passou a colocar ela na cama, eu não sei, porque aqui no e-mail não tá claro, se ela não quer mais dormir no carrinho, se ela se incomoda de dormir no carrinho e só dorme na cama. Pra mim isso não ficou muito claro. Mas vamos pensar que o bebê tá dentro do útero, apertadinho. Pra qualquer lado que ele vai, ele não tem pra onde fugir. Então virou pro lado, bate de um lado, virou pro lado, bate pro outro. Tá lá, espremidinho. De repente esse bebê nasce. E aí, a qualquer movimento que ele faz, tipo, cara, tem um mundo assim, ó. Imagina, você abria seu braço e tinha isso aqui. De repente você abre o braço e tem... Assusta, entendeu? É um espaço assim muito vago. E nesses 30 dias tem ainda muito da memória do útero da mãe. Então eu não sei como que a leitora prepara o local para eles dormir, mas quanto mais aninhado, quanto mais apertadinho esse bebê tá, normalmente ele dorme melhor, ele se sente mais confortável. Então no YouTube mesmo, na internet, a gente encontra em diversos sites o ninho de bebê. Então, tanto o rolinho que você coloca ou o ninho que você compra pronto, que ele impede essa mobilidade excessiva do bebê e ele fica mais apertadinho, mais juntinho, como opções também de você fazer um ninho em casa, com toalha de banho e lençol. Isso pode ajudar bastante. Não sei se é o caso, porque não tá claro aqui no e-mail. E aí, sobre o último ponto que ela pergunta, para um bebê de 30 dias, quanto tempo leva para fazer essa rotina? A gente já fica desesperada, né? Tipo, eu quero fazer rotina hoje e amanhã tudo funcionando. Não é assim. Porque qualquer mudança que vai ser feita em hábitos leva um tempo. E não tem uma fórmula mágica de quanto tempo isso vai demorar para acontecer. Pode demorar 3 dias, pode demorar uma semana, pode demorar 2. O importante é que exista constância nas ações e no comportamento. Então, a rotina, na verdade, ela não precisa ser aquele negócio super rígido, como eu fazia no caso da Marina quando ela era bebê, que nada podia fugir do horário, que eu tinha lá o despertador para tudo que ia acontecer durante o dia. A louca, gente, eu colocava despertador para tocar. Meu Deus. Mas, enfim, é uma sequência de fatos que sempre acontece da mesma forma. Então, passou 1 hora, passou meia hora, tá tudo certo. Dormiu um pouco mais nessa soneca, acordou um pouco antes na outra, não tem problema. Atrasou o banho meia hora, adiantou 1 hora hoje porque tem alguma coisa, tem uma visita que vai chegar. Tá tudo ok. Encare a rotina como uma sequência de fatos e seja constante a partir do momento que você escolher de que forma que você deseja implementar. Viu que passou um tempo e não deu certo? Avalia. Pode ser que as alternativas que você escolheu para tentar estabelecer essa rotina em casa não sejam aplicáveis à sua dinâmica familiar. É um aprendizado constante e diário esse negócio de estabelecer rotina, de criar e educar filho. Não é fácil, não. Eu mesma, até hoje, mudo e desmudo 1000 vezes coisas que no passado eu achava que era o máximo, outras que eu abominava, hoje eu faço, as que eu achava que era o máximo, eu acho que hoje não serve para mais nada. Então, é uma análise e uma avaliação diária e constante de como as coisas funcionam na sua casa e não na minha. Bom, gente, acho que é isso. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar. Eu acho que de todo esse e-mail, como eu disse anteriormente, o principal ponto aqui que me chama a atenção é essa soneca longa, das 6 da tarde até as 11 da noite. Eu acho que se conseguir quebrar essa soneca para tentar postergar esse período de sono de mais horas seguidas é algo que pode ajudar. Além das questões que a leitora coloca, que já deu peito, que tá limpa, a criança pode estar reclamando porque tá com calor, porque tá com frio, porque está se sentindo naquele negócio muito perdida, em um ambiente muito aberto, pode estar se sentindo insegura, pode querer colo sim, o bebê quer aconchego, o bebê quer colo de mãe. E peça ajuda. Se o negócio estiver pegando muito,
pede ajuda, chama o pai, chama alguém que possa estar na sua casa, que possa dormir com você, que possa fazer algo por você, fazer a comida, lavar a louça, estender roupa, sei lá, qualquer coisa, mas pede ajuda. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que esse monte de coisa que foi dita aqui possa ajudar outras pessoas também. E se você tiver alguma pergunta, se você quiser alguma dica, algum conselho, fazer uma sessão terapia aqui de amigas, manda um e-mail, manda uma mensagem, manda um sinal de fumaça, manda uma carta escrita à mão. Já pensou uma carta escrita à mão? Que máximo, gente. Quantos anos que eu não recebo uma carta escrita à mão? Mas enfim. Escolhe o seu meio de comunicação, manda pra mim e aí eu respondo se for uma pergunta que pode ajudar outras pessoas também, ou aqui no canal, ou lá no blog, ok? E aproveitando o ok, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e até a próxima!